A Escada de Jacó, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 28. Depois de alguns dias, Odilon retornou ao sanatório e começamos a conversar sobre o movimento espírita. Novamente, participando conosco de nossas reflexões em torno do assunto, estava o Dr. Wilson Ferreira de Mello. Tenho receio, Dr. Wilson, disse-lhe no diálogo que entre nós se desdobrou, de que nossos confrades, sem perceberem, elitizem o movimento. Há fortes indícios de que tal possa acontecer. Sofremos tantas perseguições no passado que agora não sabemos o que fazer com a liberdade. O senhor tem razão, doutor. E, igualmente, tenho me preocupado com os rumos que o nosso movimento vem tomando. O excesso de personalismo é joio na seara. Na minha opinião, o espiritismo não deve perder as suas características de simplicidade. Está, sim, começando a haver um certo distanciamento do povo para o qual ele veio. Uma doutrina acadêmica não nos interessa. Jesus ensinou o Evangelho nas praças públicas e, tanto quanto possível, falava em nível de entendimento popular. Somos a favor da realização de congressos, simpósios e encontros que objetivem o estudo e a maior divulgação dos nossos postulados. Todavia, esses conclaves devem ser organizados para ensejar oportunidade de participação a um maior número possível de interessados. Nada de realizá-los em hotéis de luxo, estipulando taxas de inscrição inacessíveis ao bolso da maioria. A sua advertência é justa e oportuna. O espiritismo não deve se academizar. A doutrina cresceu e continua crescendo na periferia. Não somos contra associações que congregam profissionais espíritas que atuam nas mais diversas áreas do conhecimento. Posicionamo-nos contrários à elitização, que pode advir da falta de vigilância e do isolacionismo. Foram os operários que, primeiro, abraçaram o espiritismo, que depois fez adeptos entre os considerados mais cultos. Devemos reunir-nos para traçar planos de ação e não para discutir interminavelmente assuntos de menor importância. É desnecessário dispêndio de energia, aduzi. Os espíritas têm polemizado demais e agido de menos. Antigamente não era assim. Éramos combatidos e nos uníamos mais. Hoje, livres de tantas perseguições dos adversários da causa, estamos nos dando ao luxo de contender internamente. Para mim, falando sem rodeios, é falta do que fazer. Os que se consideram intelectuais da doutrina relegam ao esquecimento um de seus preceitos básicos, a caridade. Está na moda dizer que caridade é assistencialismo. A palavra assistencialismo soa-me estranho aos ouvidos. Aos meus também, doutor, principalmente partindo da boca dos que dizem espíritas. Para mim, trata-se de mais uma urdidura das trevas. Não devemos, é claro, lançar a culpa de tudo sobre os inimigos desencarnados da doutrina, mas, em semelhante mister, concordo com o senhor. As trevas agem com sutileza e competência. E, ao que estamos informados, existe gente condenando, inclusive, o trabalho da sopa fraterna, mantido pelas casas espíritas. Assim, a distribuição de pães, de agasalhos, de medicamentos.
Até o passe espírita vem merecendo crítica. A água fluidificada ou magnetizada, as reuniões de desobsessão estão mesmo a fim de imobilizar o trabalho através do qual, a par da excelência de sua mensagem, o Espiritismo conquistou credibilidade. Neste sentido, meu caro Dr. Inácio, louve-se, uma vez mais, a abençoada tarefa que o médium Chico Xavier cumpriu entre os homens. Sem dúvida, foi um de seus maiores méritos, manter a doutrina vinculada ao Evangelho do Cristo. Recordo-me de que, interpretando o mundo espiritual, ele nos advertia quanto aos que pretendiam tirar Jesus do Espiritismo. Pretendiam e pretendem. Os que combatem o seu aspecto religioso não querem outra coisa. Partir-lhe a espinha dorsal e reduzi-lo a uma filosofia sem expressão, posto que, sem as suas consequências de ordem moral, o que se torna adepto não se sente comprometido com a própria renovação, que encerra toda a essência da terceira revelação. Conhecimento sem compromisso é teoria vazia de substância. Um corpo sem alma. O espírito está no espiritismo para se fazer cristão. Não é uma afirmativa redundante. Aliás, a finalidade de se conhecer a verdade é a de se chegar ao amor. De maneira geral, e aqui muitos de nós espíritas nos achamos incluídos, o homem rotula a humildade e a indulgência, a renúncia e a compreensão de virtudes piegas, ultrapassadas, não consentâneas com a modernidade dos tempos. E não adianta querer aprender a ler fugindo ao abecedário. Queremos edificar sobre a areia. A casa vai ruir. Como tem ruído, Dr. Wilson? Vejamos a situação em que o mundo se encontra. Conhecimento não falta, mas falta amor, falta evangelho. Em suma, falta o Cristo no coração. O Espiritismo é uma doutrina completa que alguns de seus supostos adeptos querem esfacelar. Precisamos acordar. O Espiritismo verdadeiro é o que é praticado nos centros espíritas. No difícil cotidiano das casas espíritas, diga-se de passagem, do fortalecimento dos núcleos espíritas e de sua melhor adequação depende o futuro da doutrina, no que tange à sua divulgação e ao papel espiritual que lhe cabe ao contexto da história. Os movimentos unificacionistas e as federações carecem de se voltar com maior atenção para os centros espíritas, que, a bem da verdade, vêm abrindo as suas portas precariamente. E heroicamente, sem dúvida, pois os grupos espíritas não têm sido frequentados pelos que se julgam a elite do movimento, que creem já ter superado essa fase. Que fase, doutor Inácio? Para não cair na fascinação, quanto mais conhecedor da doutrina, mais tem necessidade o seu adepto de se vincular às atividades consideradas primárias. O espírita que não empresta a sua colaboração direta a um templo espírita não conhece o espírito da doutrina. Eu mesmo, até hoje, lamento não ter sido mais constante nas tarefas doutrinárias de base. Acredite que não é só você. Odilon, que nos acompanhava o diálogo com interesse, começou a falar. Todos temos as nossas falhas pessoais, que se refletem em tudo quanto fazemos. O espírita é um ser humano repleto de fragilidades.
O problema é que, com certa frequência, ele se esquece de tal realidade. Julga-se um missionário e se dispensa do esforço diuturno de melhorar. Não é fácil modificar hábitos, egressos de outras religiões. Chegamos ao Espiritismo com determinadas concepções que, durante bom tempo, nos impedem de assimilar as novas ideias, modificando conceitos e posturas. Não se coloca remendo de pano novo em pano velho, frisou-nos Jesus. A luta do espírita é uma luta consciente. Quem melhor se conhece sabe quanto lhe falta empreender, em termos de renovação íntima. Por esse motivo, o espírita esclarecido não abre mão da oportunidade de ser mais útil e combate em si mesmo toda inclinação de natureza infeliz. Se tem o dever de ocupar a tribuna, não se recusa a transpirar na tarefa assistencial que o disciplina. Se é chamado ao exercício da mediunidade ostensiva, no trato com os desencarnados, não foge igualmente de exercê-la junto aos irmãos encarnados. Despe-se de toda vaidade e personalismo e, assim, não alimenta perigosas ilusões a respeito de seus predicados. Jamais se considera um ser privilegiado e não reivindica direitos em detrimento de seus deveres. Sem que ousássemos interrompê-lo, o instrutor continuou. O espírita que se elitiza está sob o fascínio do passado. As maiores expressões espirituais do nosso movimento, dentre as quais destacamos Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Batuíra, Caibar-Schutel, Chico Xavier, Anália Franco, Aura Celeste, Benedita Fernandes e tantas outras, levaram o Espiritismo para o meio do povo e se notabilizaram pelas obras sociais que desenvolveram. Foram simples e humildes, pregando mais pelo exemplo do que pela palavra. Tivemos muitos outros companheiros e irmãs de ideal que se notabilizaram na convivência de nossos postulados. Todavia, caso fôssemos citá-los, cometeríamos lapsos imperdoáveis. Interessante é que, na memória das pessoas, os intelectuais jazem praticamente esquecidos, porque talvez não tivessem tido tempo para lhes enxugar as lágrimas. A humanidade não deve mais, por exemplo, a Einstein que a Francisco de Assis, a Freud que a Gandhi. Quando houver necessidade de se apresentar publicamente, a mensagem espírita, através de seus representantes, deve fazê-lo com simplicidade que a caracteriza. Nada de formalismos ou de extensos currículos de seus titulados adeptos. Nada de colecionar homenagens e sumariar elogios. Qual se a doutrina disso necessitasse para se engrandecer? Nada, enfim, que nos coloque pessoalmente em evidência, ou soe como incentivo à vaidade, ou ainda como desrespeito àqueles que não são convidados para compor a mesa de solenidades doutrinárias, o que, na maioria das vezes, não passa de disfarçado exercício de personalismo.